Oi, oitavo, tudo bem, amores? Que saudade, né? Olha, já já a gente tá junto de novo, tá bom? Por enquanto eu preparei para vocês uma revisão sobre os tipos de predicado. E aí aqui também eu vou falar um pouquinho sobre objeto direto, indireto, predicativo do sujeito, tá bom? Pra gente encerrar a matéria do primeiro bimestre. Então vamos lá. Os tipos de predicado, eles são dois. Quer dizer, que nós estudamos, porque na verdade são três, na apostila só tem dois por enquanto. Então tem o verbal e o nominal. O que muda entre os dois é o núcleo, porque o núcleo do predicado verbal é um verbo e o núcleo do predicado nominal, um nome. Nós vamos entender nome como adjetivo, tá bom? Pode ser uma palavra substantiva agora que funcione também com o valor de um adjetivo. Então vamos lá. O predicado verbal, como eu disse, tem um núcleo que é um verbo. É um verbo que indica ação. É o verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Coloquei 3 exemplos e a gente vai analisar todos eles agora, tá? Então dá uma olhada lá no primeiro exemplo. Muitos italianos morreram. Achei o verbo, sublinhei o verbo. Lembra que o verbo é a parte mais importante de uma oração. E aí eu perguntei para o verbo quem morreram? Muitos italianos. Tudo isso é meu sujeito. Vou falar só um pouquinho do sujeito. O sujeito, ele tem um núcleo também. O núcleo do sujeito, que é a parte mais importante do sujeito, é um substantivo ou uma palavra que tenha equivalência a um substantivo. Ela equivale a um substantivo. Por exemplo, italiano, na verdade, é um adjetivo pátrio, mas quando eu falo muitos italianos, eu substantivei a palavra, certo? Então, italianos é a parte mais importante, núcleo do meu sujeito. Então, núcleo, italianos, um só, sujeito simples. A mesma coisa que a gente faz com o sujeito, a gente vai fazer agora com o predicado. Então, eu tenho o predicado, morreram. O verbo faz parte do predicado. E aí, dá uma olhada o que é que eu fiz agora. Então, morreram é um verbo intransitivo. Isso quer dizer que não transita, não precisa de complemento. Então, coloquei que o verbo intransitivo funciona como núcleo do meu predicado, certo? Então, se ele funciona como núcleo, o meu predicado é verbal. Agora, dá uma olhada no exemplo 2, ainda em predicado verbal. Eu li 2 livros nestes dias de isolamento. E vocês, oitavo, quantos livros já leram? Sei. Achei o verbo li. Pergunto para o verbo quem li. E aí eu tenho o sujeito, eu. Sujeito fácil, sujeito simples, porque eu tenho um núcleo. A mesma coisa agora, vamos analisar o predicado. Então, o predicado, desde o verbo, li 2 livros nestes dias de isolamento. Tudo isso é predicado. A parte mais importante do meu predicado, quando eu tenho um verbo que indica ação, é o meu verbo. Então, o verbo ler é um verbo transitivo. Por que transitivo? Porque ele precisa de complemento. Eu pergunto para o verbo ler, eu li o que? Se eu pergunto o que, é um verbo que precisa de um complemento, mas esse complemento não é ligado ao verbo por meio de uma preposição. Então, dá uma olhada. Quando eu pergunto o que, a resposta é 2 livros. Se o verbo é transitivo, direto, o complemento verbal é um objeto direto. Fácil? E aí, neste caso, voltando, eu tenho um predicado verbal. Certo, galerinha? Agora, dá uma olhada, então, no terceiro exemplo. Gostei dos livros lidos. Perguntei para o verbo quem, para encontrar o sujeito. Achei o sujeito. Eu gostei. Sujeito oculto. Pode ser chamado de desinencial ou elíptico. Por que sujeito desinencial? Que eu percebo qual é o núcleo do meu sujeito pela desinência verbal. Então,
Aqui, quando eu falo gostei, eu sei que o verbo está na primeira pessoa do singular, eu, certo? Então, aqui eu tenho o predicado da oração, porque o predicado, desde o verbo, tirando o sujeito, tudo é predicado, certo? Então, dá uma olhada. O predicado é gostei dos livros lidos. Se o meu verbo é um verbo transitivo, que precisa de complemento, é um verbo que indica ação, ele funciona como o núcleo do meu predicado. E aí, meu predicado gostei dos livros, o núcleo do meu predicado gostei. Se o núcleo do meu predicado é um verbo, o meu predicado é um predicado verbal. Facinho, né? As dúvidas, se pintarem, eu tô aqui para esclarecer, tá bom? Então, dá uma olhada lá. Gostei é um verbo transitivo indireto. Porque quando eu tenho o verbo gostar, eu preciso da preposição de. Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Gostei dos livros lidos. Gostei do quê? Dos livros lidos. Livro, que é o substantivo, está ligado ao verbo por meio de uma preposição. Quem não lembra de preposição, pega o caderno, vê a musiquinha, canta para lembrar, tá bom? Que é o a, ante, após, até com contra de, vocês sabem cantar. Então, complemento verbal do verbo transitivo indireto é o meu objeto indireto. Só lembrar disso. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o meu complemento é um objeto indireto. Tranquilo? Então tá. Então vamos para um exemplo que tem os dois objetos na mesma oração. E aí o verbo é chamado de verbo transitivo direto e indireto ou verbo bitransitivo, certo? O colégio enviou uma avaliação aos alunos do 8º ano. O verbo, gente, tá fácil. Enviou. Separei, achei o sujeito é simples, o colégio. Mas agora vamos focar no verbo. O que eu pergunto para o verbo? Enviou o quê? A resposta é uma avaliação. Se eu perguntei o quê, então o meu verbo é transitivo direto, ok? Se eu pergunto o que ou quem, eu tenho um verbo transitivo direto. Complemento do verbo transitivo direto, um objeto direto. Então, enviou o quê? Uma avaliação é o meu objeto direto. Mas enviou uma avaliação a quem? Aos alunos. A é uma preposição. Observa que o verbo enviar, ele então é bitransitivo. Ele é verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem os dois complementos. Daí alguém vai perguntar, Ana, mas sempre tem que ser verbo transitivo direto e indireto no caso, por exemplo, do verbo enviar? Não, gente, vai depender do contexto. Porque eu posso fazer uma oração falando, eu enviei uma carta. Pronto. E aí? Aí é só verbo transitivo direto. Então, o verbo depende do contexto, tá bom? A classificação dele sempre depende do contexto, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho de predicado nominal. E aí, eu falei que o núcleo é o nome. Falei, observa que o nome, a gente vai pensar agora em adjetivo. Olha que exemplo mais lindo. A vida é bela. Verbo é. É o verbo ser. Eu sou, tu és, a vida é ela, certo? Então, o verbo ser é um verbo de ligação. O que significa um verbo de ligação? Significa que ele liga uma característica do sujeito, por exemplo, bela, ao sujeito, vida, certo? Então, o verbo ser, estar, permanecer, ficar, continuar, o verbo tornar-se, o verbo virar no sentido de tornar-se, ok? O verbo andar também. E aí depende sempre do contexto. Então, está separado o sujeito do predicado, o verbo está marcado. Bela é um predicativo do sujeito, que é a característica atribuída ao sujeito. Neste caso,
O bela funciona como a parte mais importante do meu predicado. Porque o que é mais importante? A vida é ou a vida bela? Bela, o nome. Se é o nome, então meu predicado é nominal. E aí, moçadinha, tranquilo? Fácil, fácil? Então, beijo, meus amores. Espero as dúvidas, tá bom? E façam as atividades da apostila.